É que grava aí? Aí. Beleza. Olha! Boa noite, minhas queridas. Sejam bem-vindas ao que pode ser a nossa última reunião online. Não tenho certeza ainda, vou confirmar, tá? Mas talvez na quarta-feira que vem eu já comece a fazer as reuniões presenciais de novo lá na igreja. Vou confirmar amanhã com o pastor, mas aí eu aviso vocês. Se todo caso não for voltar a reunião presencial semana que vem, aí semana que vem a gente continua fazendo aqui pela internet, porque ficar sem reunião eu não consigo, tá? A Tassi, quando eu falei para a Tassi que tinha uma música preparada, eu vou colocar aqui, porque a letra dessa música, eu vou deixar ela é um pouquinho grande, mas eu vou deixar ela tocar até uma certa parte, pois a música chama Corpo e Família. A Tassi conhece até, né, Tassi? A Cleusa também. E a gente, como é um grupo de família, eu vou deixar ela de fundinho, depois eu aumento. Vocês estão ouvindo? Vou aumentar. Espera aí. Tá ouvindo? Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, realmente ligados, unidos, tendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando glória do Senhor, uma família, tendo compromisso, o grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Acho que deu para ouvir baixinho aí, né? Mas é por isso que eu já cantei para vocês. E esse é um louvor muito bonito e eu acredito que ele fala muito sobre o propósito desse grupo, que é, né, a gente entender que a gente pode ser uma família independente de não compartilhar do mesmo sangue, pois um sangue foi derramado e esse sangue nos fez todos filhos e todos iguais, né? E são unidos, bem ajustados, né? Compartilhando, né? O grande amor de Cristo, compartilhando aquilo que a gente tem de melhor com os nossos irmãos. E hoje eu vou fazer uma reunião diferente com vocês, tá? Eu falei que queria que entrasse mais pessoas, mas estamos só nós quatro aqui, tá tudo certo. Porque eu vou testar vocês, tá? Eu vou jogar um versículo aqui na tela que fala um pouco sobre a música que acabou de tocar. Estão enxergando aí, meus queridos? Gálatas 5:3, tá? Então, em Gálatas 5:3 fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, né? Então, esse versículo fala, o apóstolo Paulo fala que, olha lá, ele já chama nós de irmãos, ou seja, você chamar alguém de irmão é como você colocar já essa pessoa como membro da sua família, né?
E ele fala que nós somos chamados para viver em liberdade. A gente, em outro versículo da Bíblia, fala que a gente não recebeu o espírito de escravidão, mas sim o espírito da liberdade. O problema é que a gente, por muitas vezes, não usa a nossa liberdade da maneira correta. A gente usa a nossa liberdade para fazer as nossas vontades, a gente usa a nossa liberdade para fazer aquilo que a gente acha que é melhor para a gente, e não o que é melhor para o coletivo, né? E ele fala que, ao contrário da gente viver só a partir das nossas vontades, da vontade da carne, a gente deve aprender a servir uns aos outros, mediante o amor, como Jesus bem nos ensinou, né? Ele uma frase que eu adoro, fala que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer os pequenos ficarem grandes, né? E Jesus, o Rei dos Reis, o nome sobre todo nome, né? O Deus vivo que se sacrificou por nós, ele veio aqui muito mais do que para reinar, ele veio para servir, né? Ele saiu do trono dele para vir servir. E uma das últimas atitudes, ou dos últimos gestos que Jesus teve, foi lavar os pés dos discípulos, né? Como uma demonstração de humildade, de depois deles terem caminhado 3 anos e meio ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus e compartilhando e vendo as maravilhas que Jesus tinha para oferecer e o que ele trouxe da glória e da graça dele para a vida daqueles discípulos. Ele humildemente lavou os pés dos discípulos, e eu gosto de acreditar que ele estava muito mais do que só lavando o pé deles, ele estava preparando também os pés deles. Ele lavou os pés dos discípulos, eu acho que por 2 motivos, tá? Na minha interpretação, ou talvez como o Espírito queira falar para mim. Uma, para honrar a caminhada que aqueles discípulos vinham tendo com ele já há 3 anos e meio. E outra, para preparar aqueles pés para viver o ID. Para que depois aqueles apóstolos que estavam tendo os pés ali sendo lavados, caminhassem e fossem para o mundo para levar as boas novas, para levar o evangelho, né, para toda criatura. E nesse espírito de servir e de serviço, vou citar aqui uma frase que a Tassi falou esses dias, eu achei ela maravilhosa, coloquei ela numa reunião que a gente fez. Ser cristão não é ser visto, é servir, né? Tem muita gente que gosta de ser visto, mas não está disposto a servir, né? E Jesus veio nos ensinar que maior é quem serve. Isso eu não sei, que eu devia ter buscado, eu não lembro que versículo que está na Bíblia é isso, né? Maior é o que serve, né? E acho que uma das maiores lições que ele veio trazer para a gente foi a gente aprender a viver em comunhão, né? A gente entender que todos fazemos parte do mesmo corpo, e que quando a gente está vivendo essa comunhão, a gente consegue ser mais fortes, né? Juntos, do que jamais a gente conseguiria ser se a gente tentasse sozinho, né? Uma outra passagem da Bíblia que eu gosto de retratar para mostrar como que Jesus, mesmo sendo Deus e podendo fazer tudo o que ele queria, ele demonstra como que nós precisamos uns dos outros, quando ele ressuscita Lázaro, né? Ele poderia muito bem ordenar que a pedra desaparecesse da frente da tumba de Lázaro, né? Ele poderia fazer o que ele quisesse ali, mas ele pede ajuda, né? E ele pede para que as pessoas removam a pedra, né? Ou seja, Jesus ali dando uma demonstração de que ele, mesmo podendo, ele sendo onipotente também, ele demonstrando para as pessoas que ele estava ali para fazer a parte dele, mas que as pessoas que estavam à volta dele eram importantes também. Elas tinham função, e ele permitiu e ele pediu para que aquelas pessoas que estavam ali à volta dele fizessem, né, a remoção da pedra, para que ele pudesse, através de todo o seu poder e sua glória, fazer a ressurreição de Lázaro. E essa última reunião, se é que vai ser a última, né? Já falei, pode ser que tenha semana que vem.
eu queria propor para vocês um exercício, tá? Porque, assim, eu venho, e isso é minha profissão já há quase 10 anos, tentar, pelo menos, ajudar as pessoas, né, com o conhecimento que eu adquiri e com a sabedoria que Deus me concedeu e da maneira como Ele me usa, mas eu queria colocar vocês para ajudar, umas às outras. Eu criei situações hipotéticas aqui, e ia pedir para cada uma ali, vou pedir para cada uma de vocês ajudar uma companheira, tá? Hoje é aula prática, hoje é reunião prática, não é teórica. E eu vou começar com a Irani. Irani, tá ouvindo? Sim. E o Cleusa, pode soltar seu áudio também. Também, tá. Então, Irani, imagina o seguinte. A Cleusa tem uma filha que sofre de depressão, né? E que só por hoje está se tratar recuperada, mas a depressão, assim como a adicção, é uma doença que é traiçoeira e que ela volta, né? Imagina que a Cleusa hoje chegou aqui e que ela teve a notícia de que a filha dela recaiu e está depressiva de novo e não quer sair de dentro do quarto porque o marido dela terminou com ela. Que ajuda que você daria para a Cleusa se ela partilhasse isso e só tivesse você para ajudar ela nesse momento? Bom, em primeiro lugar, eu ia pedir orientação no nosso Deus, acalmá-la, orar junto com ela, porque sozinha eu não consigo, e nem ela sozinha vai conseguir. Então, nós precisamos da ajuda de Deus, para que Deus possa mover o coração deles, para poder trabalhar no coração deles, para que eles aceitem a palavra de Deus, que aceite alguma intervenção de alguma outra pessoa. Tipo assim, a gente pede para que você dê uma palavra, que você vá lá com mais experiência, converse com eles, ajudar ela em oração, e no que ela precisar, ou talvez ir até na casa dela, dar o ombro para ela chorar, para ela botar para fora tudo que está doendo, porque é muito bom, às vezes a gente precisa encostar no ombro amigo e chorar e pôr tudo para fora. É mais ou menos isso que eu posso fazer. Eu assim também te explicando, né? Não, mas esse é o objetivo. A gente nunca sabe quando vai receber um pedido de ajuda, né? Cleusa, se, se isso voltasse a acontecer, né, e a Ruth tivesse uma recaída também, né? Tá ouvindo? Ih, a Cleusa tá travando. Pode falar. Ah, tá ouvindo? Se isso acontecesse, Irani, se a Ruth tivesse uma recaída. Travei? Eu tô Eu tô te ouvindo. ouvindo. Eu também. Então tá bom. E a Ruth tivesse realmente uma recaída, depressão, tal, e que ela chegasse para você e falasse: "Não, mãe, não quero falar com você, não quero ajuda de ninguém". Qual seria a sua atitude hoje? Nossa, difícil, né? Tá ouvindo? Não, então sim. Tá ruim minha internet hoje? Não, mas a gente está te ouvindo. Aí, geralmente ela não faz isso, né? Então eu não consigo me imaginar assim, porque os primeiros que ela corre sou eu e o pai, né? Mas imagine que Mas, essa vez ai, ela não quer ouvir vocês.
Sim, sim. E aí? É complicado, tem que orar, pedir ajuda de alguém, talvez alguém que eu saiba que ela vai ouvir, né? Porque isso é coisa que tem que correr, né, Manuel? Porque se a gente não corre, a pessoa pode fazer besteira, né? Então, talvez procurasse uma pessoa que é mais próxima, se ela não me quer lá perto, que ela queira um outro amigo, uma outra pessoa, né? Que possa estar ajudando nesse momento. E pedir a Deus misericórdia dele, porque só Deus na nossa vida, né? É o nosso recurso. A gente que é cristã, a gente ora, né? Põe o joelho no chão, põe a cara no pó e implora pela misericórdia de Deus, né? E eu falo que meus filhos, antes de serem meus, eles são do Senhor, né? Então, é assim, eu entrego eles todos os dias nas mãos de Deus, né? E é só Deus mesmo, sabe? É muito difícil, Manuel. A gente viveu situação assim, aqui em casa, desesperadora, né? Mas, graças a Deus, o Mauro, ele, a hora que a coisa aperta, ele é muito na dele, né? Mas a hora que ele tem que entrar em campo, ele entra e cumpre o papel dele direitinho, né? Então, nessas horas, ele me socorre bastante. Mas é difícil, só quem passa, né? Eu não sei a situação de droga, né? Mas a situação de depressão não é muito diferente, não. É desesperador para a gente. Então eu vou fingir que eu sou a Ruth, tá? E eu tô te ligando. Mãe, Oi. tô ligando pra senhora porque eu não aguento mais, mãe. Já é segundo casamento meu que eu não que dá errado. Eu não sei mais o que fazer. Eu quero a vontade que eu tenha de sumir. Não quero olhar mais pra cara de ninguém porque não tô passando por tudo de novo, mãe, tudo e nossa, não quero mais. Estou ligando para a senhora só para me despedir porque eu vou sumir no mundo. Vou sumir porque não consigo mais. Acho que eu não sirvo para ninguém, acho que ninguém serve para mim. É, não sei, acho que Deus não quer que eu seja feliz, porque mais uma vez isso está acontecendo comigo, então eu estou desesperada, não sei, acho que eu vou sumir. Eu entro em pranto, né? Não tenho nem. Você tem que me responder, eu sou ela. Ai, filha, não faça isso. A mãe tá aqui, a mãe te ama. Vem aqui para casa ou eu vou para aí. Não faça besteira, pelo amor de Deus. Ai, ai. Pessoal, no final das contas, Complicado, é complicado, né? Então, muito. a teoria, no final das contas, é assim, eu fiquei imaginando isso desde a semana passada, tá? Porque você já passou por isso, né? E vocês já tentaram várias formas de ajudar. Calma que tem mais coisa para fazer aqui ainda, viu? Fica tranquilo. É, foi só a primeira intervenção. E assim, a gente vem. Por que que eu me dispus a fazer isso, né? Porque a gente nunca sabe quando realmente uma situação dessa pode acontecer. Quando alguém desesperado pode, no seu momento de desespero, pegar o telefone e o primeiro número que ele ligar vai ser o seu, né? E ali naquele momento, por muitas vezes, mesmo sem saber o que falar, a gente tem que deixar o agir de Deus ou o Espírito falar por nós para fazer alguma coisa, porque talvez essa ligação ou esse pedido de ajuda possa salvar uma vida ou possa, por muitas vezes, dar fim a uma vida, né? Então, muito mais do que a gente participar de um grupo como esse, para ajudarmos uns aos outros, esse grupo também serve para que a gente aprenda a Cris, né? Gostaria que ela tivesse aqui hoje, porque a Cris partilha muito isso. O quanto que ela ajuda as pessoas, por exemplo, no salão que ela trabalha, né? Por muitas vezes a gente encontra pessoas na rua, como a Tassi encontra, né? E a gente, né, nesse espírito de servir e de ajudar uns aos outros com amor, como eu citei no versículo de Gálatas, né?
é a gente se colocar a serviço, né, de Deus para ser boca, né, como o nosso pastor fala, né, para ser boca de Deus na vida das pessoas, né? Então, eu sei que peguei vocês de surpresa, mas assim que é bom, tá? Por aí vocês estão vendo um pouquinho do que eu passo, tá? Durante o meu trabalho, o meu dia. Agora vamos mudar os personagens. Tassi, tá aí? Irani. Tassi. Oi. A Milena acabou de recair e a situação dela é ainda pior. Ela não só recaiu, como ela foi na biqueira comprar droga e ela tá na biqueira, né, numa casa junto com outras pessoas usando droga dentro da biqueira e a Irani tá desesperada e não sabe o que fazer porque ela já conseguiu falar com a Milena não vai sair de lá dessa casa. Que ajuda que você dá para a Irani lidar com essa situação, não só da recaída, mas de estar desesperada para resgatar a filha de um ambiente hostil que ela está? Deixa eu pôr a carinha dela aqui para fingir que é ela. Isso. Oi, Irani, minha linda. Faça o seguinte, faça primeiro assim, ó, mantenha calma, tá? Porque não adianta você se desesperar. Eu sei que a situação é difícil, porque é sua filha e ela tá fazendo algo que com toda certeza você não queria mais que ela fizesse, mas ela recaiu, tá? Mantenha a primeira calma. Vamos orar primeiro para Deus nos preparar, porque eu vou com você até lá, se for necessário. Tá bom? Mas mantenha calma. Creia que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele não te abandonou e não abandonou ela também. Tá bom? Então vamos orar e daqui a pouco a gente vai tomar uma decisão direcionada por Deus, para não ser da nossa vontade, mas da vontade de Deus. Tá bom? Então vamos orar! É bom. Fala, Irani. E aí? E a ajuda? A ajuda foi boa, né? Eu passei há poucos tempos por um problema desse. Te emocionou, né, Irani? Luta sozinha. Armei as armas que eu tinha. E hoje ela está aqui, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Por enquanto ela está bem. Né? Não tem sido fácil, porque você sabe do problema que a gente tem de compatibilidades. Mas eu estou aqui, porque Deus falou que é aqui que eu tenho que ficar. Esse dia quase que eu liguei para você, Manuel, falando que, olha, eu não sei mais o que eu fazer, estou desesperada, saí andando para o mundo. Aí eu ajoelhei, chorei muito. Deus me acalentou e falou, não, eu te pus por cabeça e não para alta. Você está aí é porque você precisa estar aí. E é isso, né? A gente tem que, enquanto a gente der jeito, a gente vai dando jeito. Agora, quando não der, é assim. É o primeiro que chegar aqui, né? A gente achar no zap, ligar e falar, olha, tá pesado, não estou aguentando, vamos lá, porque sozinho eu não consigo. Por isso nós somos uma irmandade. E você sabe que eu sou a chorona mesmo. Ó, tá sendo bem real o negócio, hein? Tô gostando. Eu sou uma leoa. É isso aí. Chorar é a manifestação da alma. A gente não tem que ter vergonha. Mas, ó, tá vendo? Eu peguei a Irani de primeiro, meio desprevenida e tal. E aí a Tassi já foi fundo ali, pegou no coração da Irani. Aí agora vamos mudar os personagens de novo. Cleusa, agora é sua vez de ajudar. E eu acho que eu dediquei para você e para mim o pior cenário, tá? Porque, vamos lá,
a Tassi está desconfiada ou tem quase certeza que eu estou traindo ela. Nossa, que horror. Pronto, agora deu. E ela tirou até o áudio. Ela tirou até o áudio. Porque alguém chegou para ela e falou, alguém de muita confiança dela. Vou até citar nomes, não tem problema. A Ellen, a irmã dela, falou que me viu com outra mulher e ela tá desesperada porque, né, a gente vem falando aqui um para o outro, né, que o Deus já viu nosso futuro junto e que a gente, né, vai se casar um dia, mas que hoje caiu essa bomba no colo dela aí. E que veio de uma pessoa que ela confia extremamente, que é a Ellen, que é a irmã dela. E ela não sabe o que fazer. Como é que você ajudaria ou aconselharia ela? Aí, no caso, tem que ser os dois, né? Mas trabalhar primeiro a gente tem que ver a veracidade Mas eu dos vi, fatos, mas né? a Ellen Então, falou que eu acho viu, que Cleusa. E agora? mas, O que nós vamos fazer? Isso aí, interpreta, vai lá. mas às vezes não é bem o que vê, né? O que se vê. Mas é verdade, vai, então É vamos lá. É verdade, verdade? eu traí ela. É certeza. Não, você tem que falar para Nossa. ela, você não tem que falar para o vídeo nem para Não, mim, eu fala para sei. ela, vai. Ô, Cleusa, eu quero agir como eu era antigamente, mas eu não quero fazer a minha vontade, Cleusa. O que eu faço? Me ajuda. Eu perguntaria para você, o que você quer? Você quer brigar por esse Quero dar uma voadora relacionamento? na cara dele. Ai, não pode, aí acabou. Ah, eu acho assim que aí eu tenho que te aconselhar assim, você acha que vale a pena você brigar por esse relacionamento, perdoar, né? E retomar isso, porque e conversar, e se entender, e perdoar, e tocar o barco em frente. Agora, se você não consegue perdoar isso, eu falo, filha, parte para outra, porque a fila anda bem. Ô, Cleusa, mas a palavra de Deus fala que a gente tem que perdoar, porque Jesus nos perdoou, né? Sim. Mas eu não consigo. O que eu faço? Mas também não é assim, não pode funcionar desse jeito a fila anda. Ai, cara. Porque isso é uma coisa muito pessoal, eu acho, Tassi. Sabe? Vou fazer 30 anos de casada em abril e eu sei bem o que é isso. Então, Você eu acho perdoaria. assim, o que a igreja pregava antigamente era assim, você não pode se separar e você tem que aguentar, e a mulher aguentava tudo. E hoje, até o pastor Cláudio Duarte, ele tem uma mente aberta para isso, né? Ele, em algumas situações, ele fala, você não tem que ser infeliz porque você casou, porque você errou, você tem que viver com aquela pessoa para o resto da vida. Então, isso é muito, muito da pessoa. Eu acho que a separação, ela nunca é uma coisa legal, né? Porque eu tentei e voltei, né? Mas isso é muito pessoal. É de cada um. Às vezes a pessoa não, ela até perdoa, mas ela não consegue mais conviver, né? Perdeu a confiança aí, cada um para o seu lado mesmo, bem, e ser feliz, porque essa situação é muito complicada, Manuel. É muito assim, é muito pessoal, né? Tem gente que consegue. A Bíblia fala que Deus permitiu o divórcio, deu a carta de divórcio por causa da dureza dos corações. Então, eu acho assim, tem que perdoar sempre, mas tem gente que não se conserta, né? Que é tanto, é traído tanto, 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 que uma hora você fala, não dá mais, né? Mas eu sou essa pessoa que não tem conserto? Não, então. Eu não sei. Você falou que você estava traindo, então é complicado, é difícil. Né?
você assumiu isso, então. É complicado, gente. Traição é complicado, né? É muito complicado. Né? Você Ai, tem que conviver com a pessoa e com aquela pulga atrás da orelha a vida inteira. Será? Eu posso confiar, né? Você fez uma vez, vai fazer de novo, né? Aí a pessoa sai, você fica, né? Onde que tá? Será, né? Vou seguir, você vive naquela neurose, né? Deus me livre, melhor separar. Sinceramente, eu acho. Ai, meu Deus do céu, tá ficando melhor do que eu imaginava. Bom, agora é a minha vez. Vamos lá. Pessoal, eu recaí. Misericórdia. E eu não tenho mais cara de continuar fazendo grupo com vocês. Não consigo mais olhar no olho de vocês com honestidade, porque no final das contas tudo que eu vim aqui falava para vocês caiu por terra. Eu acabei voltando atrás e fazendo o que eu aconselho para as pessoas não fazerem. Então não tenho mais motivação para continuar fazendo grupo, sabendo que as pessoas que se espelhavam em mim, ou que ouviam aquilo que eu tinha para dizer, hoje podem olhar para mim e me julgar, falando, quem que é esse cara que, né, fica aí falando, mas que no final das contas nem limpo não consegue ficar. Então, não consigo mais fazer. No final das contas, quando eu falei semana passada que era a última reunião, era exatamente por causa disso. E eu vou deixar de fazer essas reuniões de família com vocês, tá? E vou estar voltando lá para minha cidade para morar com a minha mãe de novo, trabalhar lá com o que eu trabalhava, tá? Porque não consigo me perdoar e não consigo mais olhar no olho de vocês. Ai, a Irani acreditou. Uau, tá vendo? Aí nós vamos ter que orar nós três aqui, ó. Eu, Irani, a Tassi. A Irani acreditou. O Caiu, levantou. Eu posso falar primeiro, Manu? Peraí, deixa a Irani falar. Tá falando ainda? E eu não acredito que você largue tudo isso para trás. Jamais. Como eu aceitaria qualquer outro que recaísse, eu também vou te aceitar como você é, porque, para mim, eu gosto, eu tenho grande estima pelo Manuel que eu conheço e que me ensinou muito. Não é pelo um escorregão que eu vou deixar de confiar. Todos nós estamos arriscados a isso. Todos. Obrigado, amiga. Mas deixa eu ver o que a Tassi tem para falar também, porque ainda não tomei minha decisão. Manu, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você, tá? A palavra de Deus diz que o cair era do homem, mas o levantar era de Deus. Nada caiu por terra, tá? Porque as sementes que você jogou, as sementes que você plantou, ela tá germinando em cada coração de todos que participaram dessa reunião. E você falar que você vai voltar para o já, você vai estar saindo do propósito de Deus. Não é esse propósito que Deus tem para sua vida. Independente de você ter recaído do que você fez, nós estamos aqui para ajudar, não é estamos junto? Estamos junto para tudo, ninguém vai te julgar. Tá bom? Confia no seu potencial como você tem confiado até agora. Isso e mesmo. não desista. Se você quer desistir por você, lembre-se da gente, nós precisamos de você. Tá bom? Te amo. Era tudo. Aí ela não sabia se ela ajudava como companheira ou como namorada, né? Companheira. É tudo. E você, Cleusa? É isso, Emanuel. Estamos juntos em qualquer situação, né? Deus dá o livramento. Foi um deslize, como diz a Irani, mas você vai sair dessa.
levanta a cabeça e vamos trabalhar, porque eu já estou triste de saber que eu não vou ter mais reunião, que eu não tenho mais o Meet, aí você vem e fala isso. O melhor de Mas tudo vou foi a fazer um Irani. A Irani mutirão. acreditou, ela... Não, eu, na realidade, Coitada. não acreditei. Só que eu só em imaginar isso, pelo amor de Deus, para com isso. Tá procurando? É inimaginável. Ai, meu Deus. Quando eu fiquei meio assim de fazer esse personagem para mim, para não É para inimaginável. não para não encher muito o meu ego, tá? Porque e no final das contas as ajudas que a Irani, que a Tassi principalmente deram, né? A Cleusa foi mais ou menos na delas. É mais ou menos como você vê como Deus fala da maneira correta. Talvez se as pessoas só enchessem a minha bola e falassem de maneira com que alimentasse o meu orgulho, isso faria mais mal do que bem para mim, né? Mas a Irani, né, do jeito que falou, a Tassi também, falando de propósito, que um deslize não desfaz tudo que a gente conquista, né? E aí eu não estou falando de mim, eu estou falando de nós, de todo mundo, tá? E a Tassi falando, né, que eu abandonar tudo e voltar para minha vida antiga seria fugir do meu propósito, porque realmente o meu propósito é esse. No final das contas, seriam as ajudas que fariam efeito para mim, de verdade. Talvez a minha linguagem do amor é palavra de afirmação, a Tassi sabe disso, né? Eu sou muito de falar e eu gosto de receber elogio, né? Até porque isso é uma forma de eu manter o meu ego sob controle também. Mas palavra de afirmação só para puxar saco ou para encher a bola já não funciona comigo, porque no final das contas alimenta a porção negativa da minha personalidade, né? Mas podem ficar tranquilas, viu? Não recai não, viu, Irani? Fica sossegada. Tá? Isso aqui vai para a internet depois, já pensou? As pessoas vão ouvir? Pensou interpretar errado lá? Ouvir pela metade, né? Ouvir só Exatamente. uma parte fora do contexto. Nossa, meu Deus, Ai, ai. Maia. Eu queria também falar outra coisa para vocês. Assim, a gente, a gente como cristão, principalmente, isso aqui é um grupo de família, né? Eu lembro quando eu comecei esse grupo, a pedido do Guilherme lá na igreja, eu até não era cristão ainda, né? Não era convertido, e, e eu falei para ele que, putz, será que eu não vou conseguir falar a linguagem, né, de vocês? Naquela época eu falei assim para ele, né? Aí ele falou, não, mas não é para falar sobre recuperação e tal. E hoje, você vê, eu não, é quase que impossível para mim falar sobre recuperação ou ajudar os outros sem citar a palavra ou versículos bíblicos ou Jesus, como a gente comunga junto na mesma fé, né? Então, é isso que me deixa feliz, de poder caminhar com pessoas que compartilham laços em comum, né? A gente tem que amar todos, Jesus veio, amou a todos, mas Jesus não andou com todos, né? Eu ouvi uma pregação, não lembro de quem, que fala assim, a gente tem que amar todos, amar o próximo, independente de quem seja, mas não é porque você ama todo mundo que você é obrigado a caminhar com todo mundo, a andar com todo mundo, né? Amar de maneira cristã, incondicionalmente, é uma coisa, gostar é outra, tá? Então, você pode amar não gostando da pessoa, tá? Você ama ela em Jesus, mas não necessariamente você precisa gostar dela ou das coisas que ela faz. Então, é importante a gente ter isso claro na nossa cabeça, porque, assim, por muitas vezes a gente vai ser colocado à prova, né? O pastor vem falando muito isso nos nossos cultos, né? Da gente fazer a diferença, né?
E por muitas vezes, vamos lá, ir na igreja, ir no culto, ou a gente está aqui entre amigos numa reunião, um ajudando ao outro, essa é a parte fácil, né? A gente, por exemplo, como a Cleusa, que, nossa, tem contato com quantas pessoas, quantas famílias, né? E imagino de quantas maneiras diferentes ela já ajudou pais, mães e filhos, né? A Irani também, com a experiência toda que ela tem, né? A Tassi, por tudo que ela me fala, a gente tem que, como cristão, estar preparado para ser reflexo de Cristo, né? Para que as pessoas olhem para a gente e não, como, né, o pastor de novo, né? Tudo que ele fala eu absorvo, porque, né, não à toa ele é o meu pastor, né? A ovelha tem que seguir o pastor. As pessoas têm que olhar para a gente e têm que ver que nós somos diferentes. A pessoa tem que olhar para o cristão e tem que ver que a gente é diferente, que a gente tem algo de diferente para oferecer, que a gente, né, tem muito mais do que palavras, que a gente tem atitudes diferentes, que a gente tem princípios diferentes, que a gente tem palavras diferentes, que a gente tem, que a gente reflete, né, a vida que a gente acredita, que a gente tem que ter fé, né? E eu fiquei muito feliz de fazer esse exercício com vocês hoje aqui, né? Porque eu tenho certeza que cada uma de vocês já ajudou muitas pessoas de várias maneiras. E ser cristão é isso, né? Quando eu coloquei o versículo que fala sobre servir, eu vou colocar um outro agora, daqui a pouco, que está em Eclesiastes, mas eu queria encerrar essa parte do servir falando isso, da gente estar sempre disposto e estar alerta, tá? Porque Jesus não foi pego desprevenido em nenhuma oportunidade, porque, né, ele era Deus, então ele sabia de tudo, né? Mas as pessoas que andavam à volta dele foram pegas desprevenidas porque os fariseus, principalmente, faziam muitas coisas ou falavam muitas coisas para tentar fazer Jesus cair em contradição, né? E para fazer com que os discípulos também, né? Então, isso eu acredito que tem que ser uma preocupação de nós cristãos, da gente estar preparado para não cair em contradição com a fé que a gente professa, né? Com aquilo que a gente acredita, né? E amanhã depois, quando a gente tiver a oportunidade de ajudar alguém, e alguém pedir ajuda para algum de nós, a gente ter o embasamento certo para poder ajudar, né? Quem quer que seja que esteja precisando de ajuda, talvez um inimigo, né? Na palavra de Deus fala que independente, até se a pessoa for seu inimigo, você tem que amar ele, né? Então, se alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso antes de eu colocar Eclesiastes? Cleusa? Eu queria Na falar com a verdade, Tati. Manuel, eu acho assim que as pessoas aparecem, pedem, né, socorro para gente, né? Quando é alguém da nossa família, é mais difícil, né? Você não consegue nem ser racional, porque às vezes trava, né? Quando é filho, mexeu com filho, aí é difícil, principalmente para a mãe, né? Mas é pedir a sabedoria de Deus, né? Quando as pessoas nos procuram, e muitas vezes a pessoa vem, você sabe que a pessoa está depressiva, né? Você se oferece, eu me ofereço, falo, ó, se precisar, eu tô aqui, se precisar vir em casa, a gente ora junto, né? E é impressionante como Deus coloca as pessoas, né? As pessoas vêm e procuram. Quando a gente reflete essa luz de Cristo, quando a gente dá testemunho onde a gente está, as pessoas veem que a gente é diferente e as pessoas vêm pedir ajuda para a gente, né? Elas, Uhum. por exemplo, você trabalha lá no meio de 50 pessoas, mas as pessoas veem em você essa diferença. E é isso, né? É isso que o pastor Paulo tem falado, é implicar em mudança de vida. Eu venho para Jesus como eu estou, mas eu mudo de vida, né? Para eu ser útil também no reino, né? E para Deus poder me usar, né? E é isso, pedir para Deus mandar as pessoas e que Ele nos dê essa sabedoria para a gente ajudar da maneira
correta, né? É muito difícil isso de aconselhamento, né? Cada um tem a sua área. Por exemplo, a sua área é de dependentes químicos. O pastor que tem a área de aconselhamento de casal, ele é geralmente especialista nisso, como o pastor Cláudio Duarte. Então, cada um na sua área de especialidade, né? Às vezes você não dá conta, aí você tem que jogar para o pastor, ou jogar para você, jogar para o Guilherme, né? Quando eu conta, a gente pede socorro para outras pessoas, mas tá disposto a ajudar mesmo, né? Você não pode fazer nada, você ora, né? No mínimo. Mas é perfeito, é isso aí. Por mais que a gente, por exemplo, a Irani também pediu para falar, vai falar, por mais que não seja, e, de novo, ninguém é obrigado e ninguém tem todas as respostas e ninguém é especialista em tudo, né? A gente, como cristão, tem que, no mínimo, ajudar as pessoas com a nossa fé. Não é nem com a especialidade que a gente tem, né? Como terapeuta, ou como professora, como você, como cuidadora, que é a Tassi, né? A gente tem, como cristão, saber o como ajudar as pessoas a partir da nossa fé, né? O que a nossa fé tem de transformadora para oferecer para as pessoas, né? O amor, o perdão, a compaixão, né? O servir, né? O não julgar, né? Saber que o outro pode ter errado, mas eu sou pecador também, né? E ao julgar o erro do outro, por muitas vezes eu sento em cima do meu rabo e fico olhando só para o rabo dos outros, né? Então, esse exercício, de novo, que eu estou fazendo com vocês é para mostrar como que, de novo, Deus coloca, como você bem falou, Cleusa, pessoas na nossa vida, e se a gente não é nem questão de estar preparado, se a gente não está vivendo essa vida que a gente se dispõe a viver como cristão, Deus vai colocar pessoas na nossa vida e talvez a nossa omissão como cristão pode, por muitas vezes, não prejudicar, pode fazer com que a pessoa não encontre aquilo que ela veio buscar até nós, porque se Deus trouxe uma pessoa até nós para ela pedir ajuda para a gente, é porque ele sabia que é o que a gente poderia oferecer. E a gente, como cristão, tem que estar, né, sempre alerta e atento aí para poder oferecer o que a nossa fé tem de melhor para os outros. Fala, minha querida Irani. Eu tenho que falar com a Tassi. Ela publicou logo a hora que eu pude pegar meu celular, que deu pane. E a Tassi, assim, né? Ela escreveu umas coisas, colocou um hino que muito me encheu do Espírito Santo e me ajudou muito nesse dia, me fortaleceu demais. E assim, a Tati tem o jeitão dela, né? Mas ela é uma pessoa ungida muito por Deus, e eu agradeço muito o que ela fez, sem querer, mas ela fez por mim hoje. E Deus sabe o quanto ela fez por mim hoje. Obrigado, viu, Tassi? E aí eu vou abrir para a Tassi falar. Irani, Deus é maravilhoso. É disso que eu estou falando. Da gente... Isso aqui é ser cristão, né? Você vê, tem muita gente que usa rede social, tem muita gente que fica mandando mensagem de piadinha ou né, de bobagens pelo WhatsApp, e por muitas vezes esquece que os seus amigos e pessoas estão ali vendo o que você está postando, o que você está mandando para elas. E olha só o que um coração cristão que se move para manifestar e se colocar à disposição e em função do reino, como a Cleusa bem falou, como, né, essa atitude da Tassi ajudou a Irani mesmo sem ela saber. Né? Verdade.
Então, foi, acho que o exemplo, o que eu falei para a Cleusa, a Irani, no final das contas, veio só para dar a comprovação de como a vida cristã que a gente vive, ela, por muitas vezes, vai ajudar pessoas até que a gente não sabe que está ajudando, né? Porque isso vai refletir, essa semente. Tem um ditado que fala assim: você pode contar quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas você não consegue contar quantas maçãs tem dentro de uma semente, né? Então, que a gente semeie, como a Tassi semeia, como a Irene semeia, como a Cleusa semeia, porque dessas maçãs que vão frutificar na macieira que a gente vai semear, quantas pessoas vão comer e vão se alimentar desses frutos, né? Queria que você encerrasse aí, Tassi, falando antes de eu colocar o último versículo. Quanto tempo você me dá? 1 minuto e meio? 2 horas. Oi, Irani. Gratidão, Irani. O Espírito de Deus, ele é maravilhoso, porque eu sou difícil de colocar alguma coisa no Face e quando eu coloco é direcionado por ele, porque ele sabe quem precisa ouvir. E eu acredito fielmente na questão de que Deus que prepara as pessoas que vai se aproximar da gente e pedir ajuda. Naquele filme Quarto de Oração, eu pude perceber quando eu assisti, de que foi Deus que aproximou aquela mulher até aquela senhora, que eu não me lembro o nome delas no filme. E no final, depois que já havia cumprido o propósito da mulher que era casada na vida, né? Que ela conseguiu entender a mensagem de Deus, a senhora, no finalzinho, ela fala: Senhor, me manda a próxima. Então, quer dizer, é Deus que prepara as pessoas que vão chegar. Mas por quê? Porque Deus, ele conhece o coração. Aquelas pessoas que estão dispostas a fazer por amor à vida, Deus, de fato, manda. Olha o grito das criancinhas. Aí eu quero compartilhar só uma passagem aqui que eu amo de paixão. Manda. Em Mateus, capítulo 25, que diz assim: porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede ou te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então, por mais pequena que seja a atitude, a gente dar de comer a alguém que está precisando, está passando dificuldade, dar coberta, cobrir a pessoa, doar roupa. E é bem aquela parte que fala da Bíblia que eu gosto também. O que a mão direita faz, a esquerda não tem que fazer, porque senão a pessoa vai estar buscando a glória para si. Mas tudo que a gente fizer no secreto, é a Deus, é a Jesus que nós vamos estar fazendo. Hoje eu compartilhei um vídeo no Instagram, coisa que eu não faço nunca, que Deus falou grandemente no meu coração à tardezinha na questão do tempo, né? Que Deus fala, o que vocês têm feito com o tempo de vocês? Sabendo que o tempo é meu. E o que vocês estão dando para mim? O que é meu? O que vocês estão me oferecendo? Então, tipo assim, tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Até o tempo que nós temos é dele, como nós temos investido na vida das pessoas e para Deus também. Porque muitas vezes nós damos migalha de tempo, migalha de atenção, migalha de ajuda, e sendo que tudo que nós temos é de Deus. Então, acredito que Deus, ele busca pessoas que façam por amor, e é ele que coloca as pessoas no nosso caminho. E é isso aí. Amém. Tudo é para ele, por meio dele. Vou colocar aqui um último versículo para vocês, que é maravilhoso. Eclesiastes 4:9. Estão vendo? Estão vendo? Meninas, estão vendo? Então tá bom. Vamos lá.
Eclesiastes 4:9 fala assim: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois homens dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Maravilhosos esses 4 versículos de Eclesiastes, porque ele fala sobre a união, né? E eu vou falar rapidamente aqui sobre cada um dos versículos, né? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E aí, quando eu li esse primeiro versículo, eu lembrei do apóstolo Paulo, quando ele fala, né, da gente não gloriar-se a si mesmo, né? Da gente entender que a gente não faz nada sozinho, né? De que quando a gente faz em união com outra pessoa ou com outras pessoas, a gente está fortalecendo, né? Os vínculos e os laços e aquilo que Jesus quer que a gente viva, que é muito mais do que viver uma vida egoísta, a gente viver uma vida compartilhada, né? O versículo 10 fala: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E é aí que me inspirou a fazer essa aulinha prática com vocês, né? Porque é assim, pobre do homem e da mulher que quando cai não vai ter uma mão que vai ser estendida, ou que por muitas vezes vai olhar e para a agenda de telefone e não vai ter para quem ligar para pedir ajuda quando cair, né? E que a gente tenha pessoas à nossa volta também que quando nós cairmos estejam dispostas a estender a mão para nos ajudar a levantar, né? O versículo 11 fala: e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? E aqui Deus fala no meu coração que isso fala muito mais do que de calor, tá? Do que se aquecer do frio. Na verdade, isso é o que o pastor vem pregando nos últimos cultos. Infelizmente, muitas pessoas se esfriaram por causa da pandemia, espiritualmente, né? E que aqueles de nós que estão com o fogo do Espírito ainda ardendo no coração e estão queimando, que esse fogo, que esse calor que nós temos dentro de nós, ajude a aquecer aqueles que estão frios, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas se esfriaram e essas pessoas vão precisar de pessoas que estão aquecidas para que elas voltem a se aquecer também, para que aquele fogo que um dia que queimou dentro delas volte a queimar também, de novo. Mas Deus vai precisar de pessoas para que o Espírito Santo dele se manifeste através de nós para ajudar a aquecer os corações que infelizmente se esfriaram. E por final, o versículo 12 fala: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu fiquei me questionando sobre esse cordão de 3 dobras, que não se rompe com facilidade, né? A primeira parte é fácil de entender. Um homem sozinho pode ser vencido, dois conseguem defender-se, ou seja, a força de 2 homens é maior do que de um, né? Simples assim, né? Você pode dar um contexto maior a ele, mas pode ser simples assim. Mas um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É só Salomão dizendo que é assim: 2 são melhores do que 1 e 3 são melhores do que 2. 4 são melhores do que 3. 5 são melhores do que 4. Quanto mais pessoas a gente tiver unida e junto, mais forte a gente fica. Então, esse cordão de 3 dobras
os versículos vão falando, né? O 9, o 10 e o 11, de dois, né? É melhor ter a companhia do que estar sozinho. O trabalho de duas pessoas é melhor do que de uma. Se é melhor andar com uma pessoa, porque se você cair, a outra segunda pessoa te ajuda a levantar. Se dois dormirem juntos, um vai aquecer o outro. E nesse último versículo ele termina falando que um cordão de 3 dobras se rompe, não se rompe com facilidade. Aqui ele deixa para mim bem explícito de que andar em dois é melhor do que andar sozinho, mas andar em três é melhor do que andar em dois. E em quatro é melhor do que em três. E em quantos mais a gente tiver, mais diferença a gente vai fazer e mais pessoas a gente vai conseguir ajudar, né? Então, que nós entendamos que aqueles 11 que sobraram, que pegaram o legado de Jesus, eles saíram e eles foram, Pedro mesmo, né? Em cada sermão que Pedro dava, cada pregação de Pedro era 3.000, 5.000 pessoas, né? E que nós sejamos esses agentes multiplicadores. Hoje estamos aqui em 4 e que amanhã cada um de nós ajude e contamine mais uma pessoa e que estejamos em 5 e depois em 10 e depois em 20 e depois em 30, até que a gente consiga, né, levar o evangelho e as boas novas a toda e qualquer criatura, né? Então, essa é a minha oração e o meu desejo, né? De novo, não sei se é a última reunião que a gente vai fazer aqui pela internet, vou confirmar ainda, mas espero que vocês tenham gostado como eu gostei, eu achei maravilhoso. Foi muito bom, Manuel. Ai, deixa eu colocar aqui na tela cheia para poder fazer a fotinho nossa aqui. Irani, isso, se ajeita aí. Espera aí. Vamos lá. Espera. Opa. 1, 2, 3. Foi. Minhas amadas, minhas amigas, de novo, não sei, eu confirmo para vocês, tá? Amanhã ou mais tardar até segunda-feira. Se a gente não voltar com as reuniões presenciais, essa talvez seja a nossa última. Pode ser que mais para frente, se tiver tempo e tiver viabilidade, eu faça a reunião presencial e continue fazendo online para facilitar a vida de algumas pessoas que, né, não têm oportunidade de participar presencialmente, tá? Mas foi maravilhoso poder fazer o que a gente fez aqui nesses meses todos. Eu lembro a primeira reunião, né, a Tassi e a Cleusa, acho que todas estavam na primeira reunião, a Cleusa estava também, Cleusa? Não sei se eu entrei depois, Manuel, porque é assim, eu gosto de estar aqui e eu consigo estar aqui porque eu estou em home office. Se eu tivesse na correria da sala de aula, eu não conseguiria estar, né? E assim, eu estava vendo as visualizações que tem, né, no YouTube. Então, o poder de alcance disso daqui é muito grande, não fica só nisso aqui, né? Pessoas vão ver depois, às vezes 1 mês depois, 2 meses depois, é uma semente que ela vai germinar muito. E assim, a semana inteira eu pensei na Flávia, eu pensei na Cássia, eu Mandou falei assim, mensagem até para mim, né? mas Deus sabe, né, que porque eu fico assistindo, por exemplo, o dia que a Tassi pregou que eu perdi, eu assisti, falei, Manuel, nossa, rendeu aquela reunião, né, porque todo mundo falou, não acabava, foi até mais 10h30 e estava lá. Então, assim, eu creio, Manuel, que Deus vai dar um jeitinho aí de você conseguir conciliar para atender essas pessoas, né, que estão longe, e consegue atingir, e os outros que assistem depois, que a gente nem sabe quem que é, né, então essa semente, a possibilidade dela germinar é muito maior, o trabalho na igreja é importante, mas esse da internet, o poder de alcance dele é muito maior, você não tem nem noção, né,
como a Tassi hoje colocou lá, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, colocou aquela música, né? A Irani testemunhou que foi alcançada por isso, mas quantas outras pessoas, né? Que ela nunca vai saber, talvez, né? Então, o poder do alcance disso aqui é muito grande. Então, Manuel, minha oração é que Deus mexa com você aí, que você dê um jeitinho de estar fazendo, né? E eu não sei porque a Flávia não entrou, mas de repente até sim, desmotivou, falou, é a última reunião, não vai ter mais Ela mesmo. mandou mensagem para mim falando que não ia conseguir entrar. Ah, tá. Porque, nossa, foi um baque, assim, grande, né? Eu sei que eu estou aqui por um tempo, mas muitas pessoas precisam muito disso, né? E Deus vai usar vocês, vai continuar usando, independente de eu estar aqui ou não, mas Deus vai. Porque é uma ferramenta que não pode parar. Eu acho que a pandemia veio para isso, para mostrar que a gente tem essa ferramenta para pregar o evangelho e tem que usar. Amém. Né? Amém. Eu vou, é o que eu falei, é uma coisa que dá para ser estudada, algumas possibilidades passaram na minha cabeça, tá? Eu vou voltar a fazer reunião presencial. Eu até pensei, por exemplo, a reunião presencial normalmente dura 1h15, mais ou menos. Por exemplo, se a reunião presencial for das 7, por exemplo, às 8, se eu fizer 1h15 de reunião, daria para chegar em casa, por exemplo, e depois fazer uma reunião das 8h30 até as 9h30, na internet. Não sei, eu vou estudar a possibilidade, porque eu entendo isso que você falou, Cleusa, e eu vi isso acontecer também. Pessoas que eu nem conhecia, ou pessoas que eu nem imaginava mandando mensagens, ou pessoas que me abordaram na porta da igreja, tá? Que eu nem conhecia ela, a mãe de um menino chegou e falou, eu conheço você. Eu não conhecia ela, ela falou, você posta uns vídeos na internet, né? Eu assisti uma reunião que você fez que foi muito boa. Então, assim, me dói no coração também, tá? Mas Deus sabe de todas as coisas. Se for para ser, e se Ele me der capacidade e tempo hábil para poder conciliar e poder fazer as duas coisas, eu não tenho dificuldade. Preguiça eu não tenho, não, tá? É só uma questão de ajeitar tempo e cronograma. Mas, de novo, não sei ainda, tá? Se eu aviso, se semana que vem a gente ainda tem mais uma ou não, mas vamos ficando por aqui. Agradecendo, Cleusa, foi assim, mais uma vez aí sua presença, a Irani, que é uma bênção, né? A minha amada também, né? Que as pessoas que estiverem vendo esse vídeo, quero encerrar assim, as pessoas que estiverem vendo esse vídeo agora, depois, pelo YouTube, que vejam as situações que a gente vivenciou aqui, que eu fiz as minhas amigas vivenciarem. Isso pode acontecer com você um dia, tá? E que você tenha aí, dentro do seu coração, um espírito ajudador, para que amanhã depois uma pessoa que esteja precisando de uma mão amiga, de um ombro, de um ouvido, você possa auxiliar essa pessoa, como no dia que você precisar de ajuda, Deus coloque também na sua vida, no seu caminho, alguém para te ajudar, para dar o auxílio necessário para que você alcance, né, um bem-estar ou alguma coisa melhor que vá fazer com que você se sinta confortada e sinta esse amor que existe dentro das pessoas ainda. O mundo pode estar frio, corações podem estar se esfriando, mas existem muitas pessoas com o coração pegando fogo, pessoas que têm desejo, vontade e prazer em ajudar os outros. Que a gente seja essas pessoas, que a gente não espere isso dos outros. Que a nossa oração só tenha sentido se ela começar em nós. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Que haja mais amor a começar em mim. Então, que esse amor comece em cada um de nós e extravase para todos aqueles que a gente tiver o poder de alcançar. Tá bom, minhas amadas? Ótimo. Um beijão, obrigado, tá? E vamos ver, quem sabe até semana que vem. Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau.